Muito bem, Shirley, Simone, nós estamos muito felizes pela participação de vocês duas aqui no dia de hoje, principalmente para tratar de um tema de tamanha relevância, que é uma discussão sobre as mulheres. A professora Helena Irata diz que, em relação ao mercado de trabalho, no que tange especificamente a flexibilidade, as mulheres são mais penalizadas que os homens. E a professora Simone mostrou aqui que em tempos de coronavírus, as mulheres também são mais penalizadas que os homens. Então, Simone, eu gostaria de chamar para discussão algo inerente ao mercado de trabalho e coronavírus. Você estava falando anteriormente, com foco na violência, mas agora eu gostaria de chamar a atenção para o mercado de trabalho, o que tange especificamente ao trabalho doméstico, mas ao trabalho doméstico remunerado mesmo. E nós sabemos que o trabalho doméstico remunerado, observando a divisão sexual do trabalho, é um trabalho feminino, fundamentalmente feminino, é desempenhado no Brasil, por exemplo, mais de 90% por mulheres, né? E aí eu vejo pelo menos dois aspectos perniciosos para as empregadas domésticas, nesse caso. O primeiro, ter que trabalhar, e elas geralmente têm que utilizar transporte público, né? Logo, tem que estar em uma situação de aglomeração, inevitavelmente, se submetem, então, muito mais à possibilidade de contágio. Esse é um ponto. O outro ponto é o fato contrário de os patrões, digamos assim, dessas mulheres, optarem por cancelar o contrato, a maior parte deles informais, né? Contratos que não têm registro formal, e a empregada, então, tem que ficar em casa, contudo, sem receber absolutamente nada. Logo, duas situações diferentes, mas ambas perniciosas para as mulheres. Eu gostaria que você comentasse a respeito desse fato para a gente. Bom, que bom que você trouxe essa pergunta, porque um dos aspectos que eu tenho mais acompanhado realmente, né, e que causa essa preocupação para quem está acompanhando sempre aí essa questão das violências variadas de gênero, é exatamente a situação vivenciada pelas trabalhadoras domésticas nesse contexto de quarentena, tá? E aí, Gilson, eu quero destacar principalmente um fator que chama muita atenção para quem realiza esses estudos, que é a necessidade de considerar a interseccionalidade para a gente poder fazer uma discussão adequada sobre a questão, tá? Então, eu quero trazer algumas considerações e gostaria que ao longo dessas considerações fosse observado como que não podemos desvencilhar, desarticular, né, gênero, raça e classe como os marcadores que vão determinar a situação que essas trabalhadoras domésticas, e aí eu estou falando não só da empregada doméstica mesmo, né, a diarista, Gilson falou aí a questão da informalidade, a gente vai pensar um pouquinho aqui nos dados que nós temos hoje, porque o IBGE traz esse alerta também, então eu quero destacar isso. A gente só tem como pensar essa situação dessas mulheres e as violências que elas estão vivenciando no mercado de trabalho, se considerar, né, a adequação da nossa discussão tem que considerar a interseccionalidade. E aí essa questão, ela veio à tona, né, porque causou uma comoção quando a mídia trouxe que a primeira morte que aconteceu no Rio de Janeiro foi exatamente de uma empregada doméstica, uma senhora de 63 anos, né, periférica, ela vivia na favela, então, como o Gilson muito bem disse, ela contava só com o transporte público para ir para trabalhar, então uma exposição muito grande, mas mais que isso, a empregadora dela fez uma viagem à Itália, voltou com todos os sintomas, se submeteu ao teste e essa trabalhadora ela não foi comunicada em nenhum momento. Então, ela continuou trabalhando normalmente, além da exposição, né, de transporte, de deslocamento, né, situação de vulnerabilidade que ela já se encontrava, ela não foi alertada sobre o risco que ela estava sofrendo dentro do seu próprio ambiente de trabalho. E aí, essa senhora, ela veio a ser internada no hospital
do interior, que era a cidade onde ela nasceu e tinha a família dela, veio a óbito, que era uma senhora hipertensa, diabética, né, então ela não resistiu, e a empregadora teve o tratamento, né, se recuperou muito bem. Então esse caso ele acabou se tornando muito simbólico e chamou a atenção para essa situação das trabalhadoras domésticas nesse contexto da Covid-19. E aí, o que nós temos, né? Qual a importância disso? Além dos dados que Gilson já trouxe aí, né? Que o IBGE ele mostra que 90% dos trabalhadores domésticos no Brasil são mulheres, 80% na informalidade, né? Mais de 65% são de mulheres negras, né? Dessas mulheres negras, mais de 70% elas contam com essa atividade como única fonte de renda e criam os filhos sem a presença dos pais, sem a presença de um pai. Então, vamos ver a questão aí da classe, né, da raça, a maioria, a gente está falando de mulheres negras e pardas, e a questão do gênero mesmo, quase a totalidade de trabalhadoras domésticas são mulheres. E um dado que realmente me surpreendeu, eu não conhecia, ao fazer levantamento sobre os estudos da Organização Internacional do Trabalho, eu vi que o Brasil é o país com o maior número de empregadas domésticas no mundo. Então, olha como que essa questão ela é importante, né? Como que essa discussão ela precisa ser levada a sério no Brasil, tá? E mais do que isso, então alguns estudiosos eles já falam a respeito de uma cultura do trabalho doméstico na América Latina e, sobretudo, no Brasil. E que cultura do trabalho doméstico seria essa? Esse estabelecimento de uma relação quase de interdependência, e que vem da nossa história, né? Desde a nossa história da escravidão e da maneira como essas relações foram se estabelecendo no nosso país. E aí a gente tem, então, essas mulheres pobres que dependem dessa atividade como única fonte de renda para criar, né, para cuidar da sua família, e temos uma classe média e uma classe alta que se tornou dependente desse trabalho doméstico porque consideram que as atividades domésticas não são dignas da sua dedicação, da sua atenção. Essa seria uma discussão, né, para um outro encontro, a gente teria que discutir bastante aqui algumas questões relativas à cultura, percepção da nossa classe média e alta aqui no nosso país. Mas aí o que isso tem a ver com a temática de hoje, com o contexto atual de Covid-19? É que essa questão ela é tão importante que os analistas já vêm considerando essa chamada cultura do trabalho doméstico no Brasil como um dos fatores, como uma barreira que impede a devida contenção da expansão da Covid-19. Exatamente pelo que Gilson falou e eu estou reforçando aqui, né? Nós tivemos uma recomendação do Ministério Público do Trabalho de que essas trabalhadoras fossem dispensadas e que tivessem as suas remunerações mantidas, né? Como que não é um tipo de trabalho que dá para fazer por meio remoto. Mas aí, só como confirmar aqui, a FENATRAB, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, vem denunciando que isso não está sendo cumprido, né? E aí o que se percebe, e se a gente entra, né, nos canais da FENATRAB, e se a gente começa a acompanhar isso, o que a gente mais vê são os relatos de diaristas e de empregadas domésticas que vêm sofrendo essa pressão mesmo, de ter que escolher entre manter a sua fonte de renda ou se expor ao risco de contaminação, né? E eu queria trazer aqui, só para poder reforçar a discussão, porque a primeira coisa que eu chamei a atenção foi o fator da interseccionalidade, dados de 2 estudos feitos pelo IBGE. O primeiro são dados da PNAD de 2019, e os outros são do estudo Síntese de Indicadores Sociais de 2010. Então, olha só o que nós temos, só para eu poder fundamentar o argumento que eu quero trazer aqui para o nosso debate. Segundo o IBGE, 47,5% dos lares hoje no Brasil, isso em 2019, eles são chefiados por mulheres. 55,5% dessas mulheres são mulheres negras. Então, mais da metade das chefes de famílias hoje são mulheres negras.
Dessas 55%, 70% são mães solo. Então, registrem esses dados aí. E aí eu quero relacioná-los com os outros dados, né, de 2010, que Gilson já até mencionou aqui, que foi esse estudo que constatou que 90% das domésticas são mulheres, 80% se encontram na informalidade, e mais uma questão, mais uma vez, é o marcador de raça. Mais 65% dessas que estão na informalidade são mulheres negras. Então, por que eu estou apresentando esses dados? Olha o que eu quero mostrar. A principal recomendação que nós temos hoje é quarentena, isolamento social, certo? E aí, a boa parte dos trabalhadores estão trabalhando, estão exercendo suas atividades por meio remoto. O trabalho doméstico não tem como ser feito dessa maneira. Aí nós tivemos a recomendação do Ministério Público do Trabalho para que fossem dispensados e mantida a renda. E os empregadores não estão aceitando isso. E aí nós temos, então, 80% dessas trabalhadoras domésticas que estão na informalidade, numa situação em que elas não têm escolha. Ou elas se submetem para manter a sua fonte de renda, ou elas vão se cuidar, vão se isolar e cumprir a quarentena e vão ficar sem a fonte de renda. E eu nem vou trazer aqui para o debate, se alguém achar conveniente, né, que o faça, que são as medidas que estão sendo tomadas aí pelo governo para poder tentar amenizar os impactos advindos disso. Mas o fato aqui que eu quero mostrar é que a informalidade para essas mulheres não é uma opção, né? É a única alternativa. E aí eu trago outro fator ainda de gênero aqui, que é um outro marcador, que é a questão da geração. E por que isso? Porque quando a gente pega os estudos que levam em consideração esse trabalho doméstico, a situação que essas mulheres vivenciam, nós temos aquela situação típica, né? É muito bem mostrada naquele filme, que eu acho muito simbólico, Que Horas Ela Volta, são aquelas mulheres que deixam seus filhos, sua família, sob cuidado das mães, das avós, né, de outras pessoas, para cuidar dos filhos dos outros. E por que eu estou trazendo também esse aspecto? Porque, mais uma vez, a situação dessas trabalhadoras se relaciona com o fator pandemia. Porque essas avós que auxiliam e permitem que essas mulheres saiam das periferias, saiam de casa para poder ganhar o sustento, elas compõem, né, grupo de risco. E a recomendação da Organização Mundial de Saúde, do nosso Ministério da Saúde, é que essas avós elas não tenham contato com essas crianças e adolescentes, que compõem um grupo que podem, por exemplo, tá com a Covid-19 e ser assintomático. E eu estou falando aqui das crianças e adolescentes, e vão contaminar, então, essas avós que são grupo de risco, né? Então, essa chama muita atenção a situação dessas trabalhadoras, e eu quero aproveitar essa discussão sobre o trabalho de cuidado remunerado, então, destacando isso, a vulnerabilidade em que se encontram essas diaristas, essas trabalhadoras domésticas, nesse contexto, tá? Dessa difícil decisão entre se cuidar ou assegurar a sua fonte de renda, para trazer um outro aspecto aqui, que é o do trabalho não remunerado de cuidado, que é também uma violência, que é também uma questão de gênero, que se intensifica e se agrava no atual contexto. Então, o que nós temos hoje? As escolas estão paralisadas, muitas, né, estão fazendo suas atividades em EAD, os trabalhadores estão exercendo suas atividades por meio remoto, estão em casa, e aí, a quem cabe esse cuidado, né, essas atividades de cuidado não remunerado? As mulheres. E mais uma vez, não é achismo. Eu vou me valer de novo de uma pesquisa do IBGE, essa de 2019, e que mostra que essas atividades de cuidado não remunerado, cuidado dos filhos, né, dos idosos, da casa, as mulheres dedicam até 18 horas e meia semanais a essas atividades, enquanto os homens, eles dedicam cerca de 10,3 horas. Simone, mas o que isso tem a ver com a discussão de hoje? Tem a ver, já que a gente está falando de reflexos no mercado de trabalho, sobre a perspectiva de gênero, tem a ver que, se são as mulheres as responsáveis histórica e culturalmente por essa atividade de cuidado não remunerado, elas precisam de uma flexibilização maior. Então, os dados do IBGE mostram também, como já foi demonstrado aqui, elas são maioria na informalidade, elas recebem até 30% menos salário, né, porque precisam dessa flexibilização, são elas a maioria nas atividades de meia jornada, porque precisam conciliar.
E aí, qual a conclusão que eu quero chegar para poder ouvi-los a respeito dessa questão relativa ao mercado de trabalho? Percebam o risco de retrocesso que nós temos, né? Para que a mulher esteja hoje no mercado de trabalho e conseguindo conciliar com essas atividades não remuneradas, os especialistas falam da barganha, eles usam essa expressão, a barganha que é feita entre os casais. Então, a mulher ela pode estar fora de casa, exercendo uma atividade profissional remunerada e conciliando isso com as 18 horas e meia semanais de atividades cuidadas, porque parte dessa atividade de cuidado pode ser feita via trabalho remunerado. Aí eu tenho as empregadas domésticas, as diaristas, as babás, as creches, as escolas, e que nesse contexto deveriam, né, estar paralisadas. Tá? Então, essa mulher vai ter que dedicar mais horas a esse trabalho de cuidado, conciliando com o seu trabalho remunerado que está sendo exercido por meio remoto, se a gente fala dessas mulheres, né, que estão trabalhando em casa. Então, a gente percebe um retrocesso. E aí, quando a gente pega os que eu já mencionei aqui, os estudos sobre outras epidemias, quais seriam os reflexos disso a médio e longo prazo, né? Os estudos da ONU demonstram que, por exemplo, como aconteceu na África, pós-epidemia de ebola, os homens conseguiram muito mais rápido retornar às suas atividades, recuperar as suas rendas, as suas fontes de renda, do que as mulheres. E muitas sequer conseguiram retornar a isso. Então, se a gente pensa na atual pandemia e os impactos econômicos que estão por vir, e se a gente pensa nessa barganha que vai ter que ser feita entre casal, e levando em consideração esse dado já citado de que o salário da mulher é menor, a jornada de trabalho menor, a flexibilidade tem que ser maior, quem vai ter mais dificuldade, né? Quem vai sofrer mais com esse impacto no mercado de trabalho, com as consequências dessa pandemia? Então, observe que, sob a perspectiva do mercado de trabalho, as mulheres também ficam numa situação de maior vulnerabilidade. Queria ouvir também a respeito. Tô falando demais. Então, são muitas questões, né, Simone, importantes para a gente refletir quando a proposta do vídeo ela traz a discussão de violências de gênero de uma forma ampla, é muito em função disso, porque a gente percebe que são múltiplas as violências, inclusive do ponto de vista estrutural, e a gente consegue ir dimensionando a repercussão da pandemia em relação às mulheres, né, em relação ao mercado de trabalho, em relação à própria violência. Tem uma temática que é muito interessante também da gente refletir, mas eu estou achando que a gente vai deixar até para um outro momento, em razão, né, de todas as questões que envolve, que é pensarmos nas pessoas ainda mais vulneráveis dentro desse contexto, como, por exemplo, o trabalho relacionado às mulheres travestis e principalmente em relação à própria questão da prostituição, né, no que diz respeito às travestis. Então, como que fica essa questão, como que ficam essas pessoas diante de um contexto como o da pandemia que a gente tem vivenciado. Mas eu gostaria de perguntar, né, de voltar aqui uma pergunta para a Shirley em relação a como que ela vê as possibilidades de enfrentamento mesmo dessas situações que apresentam uma maior vulnerabilidade, né? Como que você vê, Shirley, o próprio papel do Ministério Público e as possibilidades de enfrentamento nesse sentido? Bom, Marcelo, eu penso que as instituições elas precisam se reinventar nesse momento. Eu entendo que, da mesma forma que a gente está aprendendo, né, o grupo aqui fazer uma reunião online, o Ministério Público fazer uma outra, também a gente adaptando, né, e acelerando muito, coisas que caminhavam devagarzinho, a gente teve que evoluir tecnologicamente para continuar trabalhando e desempenhando a função que é relevante. A gente precisa também pensar que esses serviços, eles precisam ser acessados de outras formas e eles precisam continuar sendo prestados para que não só a mulher, mas qualquer outra pessoa em situação de risco, e aí a gente tem, né,
como você colocou, as pessoas trans, mas tem idosos e crianças e adolescentes que também é um público que sofre essa violência também no ambiente doméstico, né? A gente precisa pensar numa outra forma de estar acessível a esse público. O que eu vejo como dificuldade é que, se a gente pensar que essa rede que eu coloquei um pouco mais cedo, ela tem uma dificuldade de se estruturar muito grande. Eu não sei a razão, eu gostaria até de pesquisar isso um dia, mas por que as pessoas têm muita dificuldade de trabalhar junto? Parece que, né, a gente foi se especializando de uma forma que a gente vê de uma forma muito partida, a gente vê um lado, a gente vê a nossa questão e a gente tem uma dificuldade de ouvir o outro, de ter uma empatia no nosso trabalho, de pensar soluções que sejam cooperativas. Eu acho que a gente precisa disso, como setor público, eu vou falar isso do Ministério Público, a gente precisa caminhar muito ainda nesse sentido, de construir soluções que não sejam jurídicas. A gente precisa estar junto com as universidades, a gente precisa estar junto com quem está vivendo o problema, para não ser algo de cima para baixo, não ser algo impraticável. Então, eu acredito que a construção das redes de proteção da infância, do idoso, né, porque a gente precisa entender que os problemas sociais, como a violência, que é um problema social complexo, ele não é um problema a ser enfrentado por um só ator social. Não é só o Ministério Público, tem que ser a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, as universidades, as diversas instituições públicas que estão lá. Então, eu acho que o papel do Ministério Público, ele é relevante no sentido de ser indutor de políticas públicas, que foi o que nós fizemos em Turmalina, que foi criada uma lei, protocolo, enfim, então a gente precisa induzir que se crie em todos os locais uma política pública de enfrentamento à violência contra a mulher. Pelo que eu pude perceber nesse momento, não há ainda uma política pública nacional no sentido de enfrentamento à violência doméstica, nesse caso, no contexto da pandemia, o que, né, eu vi que tem alguns projetos em andamento, mas precisa ser feito, para a gente tentar criar algo específico para esse momento. Então, o Ministério Público induz essas políticas e também verificar se esses serviços estão funcionando. Então, é uma das atribuições do Ministério Público garantir o funcionamento de serviços essenciais, e a gente tem que entender que é essencial o funcionamento de um CRES, o funcionamento do CRAS, o funcionamento de diversas instituições de apoio para a mulher. A própria ONU fez algumas recomendações que eu acho interessante, né, que acaba sendo uma linha, que é que esses serviços estejam em funcionamento nesse momento da pandemia. Então, aí eu estou falando especificamente serviços de proteção à mulher em situação de violência. Esses serviços estejam em funcionamento, que esses serviços eles sejam acessados de forma online, né, pensando que a mulher às vezes não vai poder sair. Então, é preciso que os municípios, que essas redes, elas criem acessos fáceis, né, para as mulheres. O próprio abrigo, como eu falei, como serviço essencial, ter uma campanha de conscientização específica para esse momento, o que eu ainda não vi, acho que precisa caminhar nesse sentido. Enfim, então são medidas que precisam ser feitas, o Ministério Público é um dos parceiros, uma das pontas, né, dos nós dessa rede, e ele precisa estar aliado com todos esses para poder garantir, né, o acesso e garantir que essa violência, ela ocorra no mínimo possível. Eu partilho um pouco da angústia da professora Simone, no sentido de que me parece que a gente corre o risco de viver um grande retrocesso nesse sentido, em relação à proteção da mulher, em relação à violência. Um outro número que me assustou muito é que o custo estimado da violência doméstica anual é de 1,5 trilhão, né? Então, assim, de dólares. Então, eu falo assim, é algo muito grande, se a gente pensar, né, nos vários aspectos, nas repercussões da violência doméstica. Então, a gente precisa encarar isso a igualdade de gênero é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, então a gente precisa pensar na igualdade de gênero, no respeito à mulher em todos os seus aspectos, na sua liberdade, e a proteção no âmbito doméstico, que é um local em que em que as pessoas, elas precisam estar em paz,
que elas precisam estar num lugar em que elas se sintam bem, confortáveis, isso é necessário para a vida, então a gente precisa realmente trabalhar, todos nós como instituições, para repensar como fazer isso dar certo nesse momento, e eu acho que ainda tem muito para caminhar. Muito bom, a gente agradece muito, né, a sua fala, Shirley, passa aí para Reinaldo para fazer as considerações. Gente, eu queria de verdade, eu acho que eu só posso agradecer, sério. Nos nossos vídeos, desde que a gente começou aqui a iniciativa, a gente sempre aqui pensou um tema, e aí a gente sempre fica preocupado com aquela história do tempo. Sem que vocês saibam, nós estamos aqui há 1h10 e eu confesso para vocês. E eu estou muito chocado com a relação que foi estabelecida com os dados. Você me falar que 1/3 das mulheres já sofreu alguma forma de violência é uma coisa que assusta muito. E aí, por várias vezes, Simone, Shirley também virou para a gente, perguntando aí o que a gente imaginava. Eu acho que hoje em dia não é para imaginar, não é para a gente falar nada. Eu acho que de verdade, hoje em dia é para a gente ouvir. E ouvir, por um lado, quais são a atuação do Ministério Público, depois também ouvir toda a experiência que Simone tem. Nossa, é uma experiência que, na boa, foi muito bacana, foi muito interessante, e eu acho que já queríamos, assim, convidá-las novamente para a gente ter esse diálogo, para a gente ter essa conversa. Mas tem que encerrar, querendo ou não, não sem antes agradecer de verdade. E aí eu queria, assim, bem rapidinho, em 30 segundinhos, um livro, um filme, um documento, algo que vocês entendam que é importante dar uma lida, dar uma olhada, que deixa aqui pra gente, que a gente sempre coloca lá nos comentários do YouTube, para o pessoal acessar esse documento, ou acessar o livro, o filme, que vocês bem entenderem, ou então, a última palavra de vocês sobre esse momento que a gente está vivendo, só para fechar aqui bem rapidinho. Começamos com a professora Simone. Bom, eu queria recomendar, porque eu acho que é um documento muito importante para a atualidade, e pode ser encontrado na página da ONU Mulheres, essas 14 recomendações, né, dimensões de gênero e Covid-19, porque vai abordar todos os aspectos e outros mais que foram discutidos aqui, né. Posso depois nos comentários colocar algumas referências, tá? E como ando muito angustiada com a questão das domésticas, eu queria realmente indicar o que todo mundo conhece, Que Horas Ela Volta, e Roma, excelente filme também para a gente poder pensar nisso aí. Agradecer muito pelo espaço, gostei demais de estar aqui, né, pela oportunidade de trazermos esse tema que é tão importante, tão precioso, né? Então, muito obrigada. E contem comigo, me convidem mais vezes. Muito obrigado, Simon. Shirley, atente os nossos corações. E aí, o que a gente tem para esses 30 segundos aí? Vai dar certo? 30 segundos, vamos lá. Eu sou uma pessoa otimista. Eu acho que a gente precisa crescer como humanidade. A gente precisa sentir que o problema do outro, que o sofrimento do outro é um problema nosso também, e que a gente não pode se aquietar enquanto a gente tiver alguém sofrendo do nosso lado, seja a mulher, seja a criança, seja quem morre, está morrendo agora, né? E eu acho que quando chega muito perto da gente tem o problema, que é agora o risco da morte por conta do Covid-19, de uma certa forma, a gente abre esse gatilho de se sentir família, como humanidade mesmo. E eu acho que esse sentimento a gente não pode perder, e a gente precisa usar ele para transformar a nossa vida e realmente viver de uma forma a não admitir a violência em nenhuma de suas formas, né, inclusive a violência contra a mulher. Então, acho que a gente precisa, ou pelo menos é um grande convite para a gente trabalhar nesse sentido. Eu deixo, né, na verdade, eu vou fazer um merchan da Cimos, né, eu vou falar que aproveitar o vídeo para dizer que a gente também tem um trabalho, né, acompanhando pessoas em situação de rua, que também é um problema grave que a gente precisa se envolver. A gente também tem questão das pessoas que estão passando fome, inclusive em Montes Claros, né, para quem não sabe, outro dia tinha uma pessoa no centro de Montes Claros comendo folha seca. Então, hoje tem uma campanha se desenvolvendo, né, a Cimos participa, para que as pessoas compartilhem, né, doem alimentos, seja onde for para chegar a essas pessoas, mas tudo isso que eu acho que
é a mesma coisa, é a gente se envolver com o problema, porque não é do outro mais. O problema é nosso na medida que a gente se importa, e a gente precisa se importar. Eu deixo um livro, tá? Mulheres e Poder, um manifesto. É isso. Um beijo para todos. Valeu. As indicações estarão aqui nos comentários, aqui embaixo. Quem quiser terá acesso. Muito obrigado, Shirley. Muito obrigado, Simone. A gente só pode agradecer, ouvir e tentar aprender um pouquinho. Né? Os homens desse grupo aqui precisam, e todos os outros, a gente precisa ouvir, a gente precisa aprender. Muito obrigado. E o pessoal que está assistindo aí, inscreva no canal, dá um like aí também no nosso vídeo, e nós vamos continuar trazendo bons temas aí. Quando tudo isso acabar, essa pandemia, teremos a nossa reunião presencial, etílico-gastronômica, filosófica, política e sociológica. Obrigado, gente. Muito obrigado pelas palavras, viu? Tudo de bom para vocês e todo mundo fique em casa. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, Shirley. Simone, obrigado pela participação. Tchau. Valeu, pessoal. Bom demais. Tchau, pessoal. Até a próxima. Falou, galera. Se cuidem. Fique em casa.